Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa viagem em relação à disciplina de História. Vamos refletir um pouco mais sobre os caminhos que a história tem percorrido ao longo do tempo. Vamos fazer isso a partir de um texto do autor Sidney Chalhoub. Vamos ver o que diz esse texto. Uma pequena reflexão, para nós, estudiosos da história. Zadig, o sábio da Babilônia, estava decepcionado com seu casamento e procurou se consolar com o estudo da natureza. Segundo ele, ninguém poderia ser mais feliz do que um filósofo que lê o grande livro aberto por Deus diante dos nossos olhos. Fascinado por essas ideias e como a esposa se tornara mesmo difícil de aturar, o sábio recolheu-se a uma casa de campo e não se ocupou, por exemplo, em calcular quantas polegadas de água correm por segundo sob os arcos de uma ponte, ou se no mês do rato cai uma linha cúbica de chuva a mais que no mês do carneiro. Tais cálculos não o cativavam. O que lhe interessava era, sobretudo, o estudo das propriedades dos animais e das plantas. Zadig acabou adquirindo tal sagacidade que conseguia apontar 1000 diferenças onde os outros homens só viam uniformidade. O moço entrou logo em apuros por causa disso. Certo dia, passeava na orla de um bosque, quando viu aproximarem-se esbaforidos um eunuco da rainha e vários oficiais. Os homens pareciam à procura de alguma preciosidade perdida. Com efeito, o eunuco perguntou a Zadig se ele não tinha visto o cachorro da rainha, que estava desaparecido. Este respondeu-lhe com uma correção. Tratava-se de uma cadela e não de um cachorro. E prosseguiu. É uma cachorrinha de caça que deu cria há pouco tempo. Manquejava da pata dianteira esquerda e tem orelhas muito compridas. Viu-a então, tornou a perguntar impaciente o eunuco. Não, respondeu Zadig, nunca a vi, e nem mesmo sabia que a rainha tinha uma cadela. Justamente naquela ocasião, por um desses caprichos do destino, também o mais belo cavalo do rei fugira para as campinas da Babilônia. Os perseguidores do cavalo, tão esbaforidos quanto os da cadela, encontraram-se com Zadig e perguntaram-lhe se não vira passar o animal. O sábio respondeu, explicando: é o cavalo que melhor galopa, tem 5 pés de altura e os cascos muito pequenos. Sua cauda mede 3 pés de comprimento e as rodelas de seu freio são de ouro de 23 quilates. Usa ferraduras de prata de 11 denários. Que caminho tomou ele? Perguntou então um dos oficiais do rei. Não sei, respondeu Zadig. Não o vi, nem nunca ouvi falar nele. Zadig foi preso, suspeito de ter roubado a cadela da rainha e o cavalo do rei. Os animais, todavia, apareceram logo em seguida, livrando-se assim o moço da acusação. Apesar disso, os juízes aplicaram-lhe a multa, por dizer que não vira o que tinha visto. Paga a multa,
os magistrados finalmente resolveram ouvir as explicações do sábio da Babilônia. Juro-vos que nunca vi a respeitável cadela da rainha, nem o sagrado cavalo do rei dos reis. Aqui está o que me sucedeu. Andava eu passeando pelo bosque, onde depois encontrei o venerável eunuco e o muito ilustre Monteiro Mor. Percebi na areia pegadas de um animal e facilmente concluí serem as de um cão. Leves e longos sulcos, visíveis nas ondulações da areia entre os vestígios das patas, revelaram-me tratar-se de uma cadela com as tetas pendentes e que, portanto, devia ter dado cria poucos dias antes. Outros traços em sentido diferente, sempre marcando a superfície da areia, ao lado das patas dianteiras, acusavam ter ela orelhas muito grandes. E como, além disso, notei que as impressões de uma das patas eram mais fundas que as das outras três, deduzi que a cadela da nossa augusta rainha manquejava um pouco. Em seguida, Zadig explicou aos juízes admirados como, usando o mesmo método, fora capaz de descrever o cavalo do rei sem tê-lo jamais visto. Então, esse texto ele pode ser utilizado como uma reflexão acerca da relação do método com o ensino de história. E nesse episódio, através dele, podemos refletir acerca de alguns caminhos metodológicos possíveis, como, por exemplo, o método indutivo e os indícios utilizados nesse método para chegar ao conhecimento histórico. É um texto bem interessante. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.